Começando mais um programa Ministério Fios de Prata em um novo tempo. Como sempre, né? Toda semana a gente sempre tem alguma coisa diferente, né? Legal. E eu espero que vocês estejam gostando, né? Do nosso programa. Hoje eu recebi da irmã Adailda. Fiquei muito contente em receber a sua oração e o seu versículo. Que Deus continue te abençoando. E a nossa querida irmã Rosemary Graciliano, a psicóloga Rosemary Graciliano, continua falando, né, do livro 60 Mais, falando sobre como lidar, né, com tantas emoções que a gente tem passado, e ela tem falado sobre o luto, que esse é o capítulo, né, e tá sendo muito bom. Rose, tá assim, falando muito aos corações, no meu está falando principalmente. E nós estávamos, né, com saudade, né, de uma pessoinha, né, nosso trondão. A nossa querida irmã Arlete enviou uma música pra gente, né, cantou uma música daquelas lindas que ela canta. E o irmão Rodrigo, nosso seminarista Rodrigo, ele está terminando nessa semana o estudo do livro de Mateus. Como foi bom, né? Que tempo especial. Como cada coisas, quando a gente copia, né? Porque eu já copiei, a gente vai relembrando, né? E a gente esquece às vezes de algumas coisas. Então a gente agradece a Deus, né? Pela vida do nosso seminarista Rodrigo, que Deus continue cuidando dele, da família dele, que ele é muito especial para nós. Obrigado, Rodrigo. Valeu mesmo todo esse tempo. Vamos ter mais coisas, né? A gente não vai deixar só isso, não. Depois a gente pensa mais em alguma coisa. Então, fica na paz. Vamos assistir esse programa. Que Deus fale ao coração de cada um de nós. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pai Santo, estás nos céus, glorificado e exaltado seja teu santo nome. Pai de amor, neste momento quero te agradecer as bênçãos derramadas em nossas vidas. Paizinho querido, quero te agradecer os livramentos que o Senhor tem nos dado. Ó Pai de amor, neste momento também quero colocar, ó Pai, o fios de prata em teu altar, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, principalmente as líderes, Rose Coelhos, Pai amado, e também, Pai amado, a Ildiceia e todos os seus familiares, ó Pai. Derrama, Pai querido, as tuas bênçãos sobre elas, ó Pai. Também os voluntários, Paizinho de amor, que o Senhor esteja abençoando a cada dia, Pai querido. Também os seus familiares. Abençoe, Pai querido, os enfermos, ó Pai, não só da tua igreja em Brasilândia, mas todos os enfermos, Paizinho de amor. Coloca a tua mão de poder, Pai, vem trazer a cura, se assim for da tua santa vontade. Ó Paizinho de amor, vem nos dar força para estarmos passando este período, Pai, que temos fé em Ti, Pai, que vai passar em breve. Ó Paizinho querido, abençoe os pastores, ó Pai querido, seus familiares. Dirige, Pai, as nossas vidas, seja com aqueles que estão enlutados, Pai, consola seus corações. Ó Pai querido, perdoa-os, ó Pai, os nossos pecados são muitos, não que sejamos merecedores, mas sempre que te oramos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, Fios de Prata. Sou Rosemary Graciliano, psicóloga clínica, e vamos continuar falando sobre o livro 60 Mais, Desafios e Oportunidades para a Terceira Idade. Capítulo 3, Idosos lidando com as emoções. Como sobreviver à perda de alguém especial. E hoje nós vamos falar sobre como ajudar o enlutado. Primeiro, respeite o luto e o estilo dele. Uns ficam mais tristes, outros ansiosos. A dor é sentida de maneira diferente pelas pessoas. Lembra? O luto é individual. E o que
que você não deve fazer? Você não deve evitar falar do ente querido. Fala do ente querido. Se ela quer falar da pessoa que partiu, fale com ela sobre isso. Não precisa dizer para ela assim, vamos trocar de assunto, vamos falar em outra coisa, senão você vai ficar triste. Lembra que a dor traz a cura e ela precisa externar isso? Então deixa ela falar o quanto ela quiser, necessitar falar sobre esse assunto da perda e sobre o ente querido que ela perdeu. Não mude de assunto, mas escute, dê o seu ouvido para ela. O que ela precisa é que você esteja ali ouvindo, atenta, porque isso para ela é uma segurança, é um porto seguro, entendeu? Então é necessário mesmo que ela fale sobre isso. Você precisa inspirar confiança para ela, para que ela possa se abrir, chorar, lembrar os momentos. Isso é muito importante para a pessoa que está em luto. Outra coisa é não fique dando conselhos para ela. Tipo, assim foi melhor, ele está num lugar melhor, ele estava sofrendo muito, ele agora descansou. Não é isso que a pessoa quer ouvir. Ela quer que ele esteja com ela. E isso não é mais possível. E isso gera dor. Mas essa dor vai trazer cura. E o que você precisa fazer? Ouvir. Só ouvir. Dar o seu ombro. E se você quiser falar alguma coisa, pergunte para ela o que você está precisando. O que eu posso fazer por você? Qual é a ajuda que você quer de mim? Isso é o que ela precisa ouvir, isso é o que vai ajudar. Você quer ajudar? Ajude ela com a rotina dela, com a rotina da casa. Ela pode não estar em condições de arrumar a casa, de fazer uma comida. E aí você pode fazer isso para ela. Você vai estar ajudando. E deixando que ela vivencie o tempo dela de luto, aquela dor dela que é necessária. Se coloque à disposição para que a hora que ela precisar falar, ela pode contar com os seus ouvidos. Isso para ela é primordial. Se preocupe em ouvir mais e falar menos. Você pode também fazer alguns convites para ela. De repente, fazer uma caminhada, mas assim, pergunta se ela quer fazer isso. Se ela quiser, acompanhe ela numa caminhada. Pergunte se ela precisa que você compre alguma coisa no supermercado, caso ela não queira sair de casa, caso ela queira ficar quietinha. Pergunte se ela precisa de ajuda para comprar alguma coisa. E eu vou te dizer algo que já foi provado cientificamente, que a fé, ela ajuda muito nesse momento. Então, nessa hora, você orar junto com esse ente querido, você estar ali falando de Deus para ela, isso vai ajudar bastante, porque a fé, ele é uma força que a pessoa tem para sobreviver a esse momento. Já foi provado que a pessoa que tem fé consegue passar pelo processo do luto muito melhor do que quem não tem fé. Então esse momento é um momento muito bom para você estar orando com ela, para você ler uma palavra para ela da Bíblia, né? Mas escolher uma palavra bacana, né? Escolher aquela palavra que você possa dizer para ela que Deus é o socorro presente, né? Então, procurar esses textos, o Senhor é meu pastor. Então você procura esses textos bíblicos que trazem conforto e fala, e lê para ela, e ore com ela. Isso vai ajudar bastante. Envie mensagens para a pessoa. Ela não quer ficar sozinha, ela está sozinha naquele momento, mas ela saber que tem alguém que se preocupa com ela e que está ali pronta para a hora que ela precisar acionar, é de suma importância. E deixa que ela chore. Não chega para ela e diz assim, não chora não. Não chora não, eu não quero te ver triste.
fulano, o ente querido que faleceu, ele não ia gostar de te ver triste, ele ia gostar de te ver alegre. Não, deixa ela chorar. Ela precisa chorar. O choro é onde se extravasa a emoção. E é necessário que ela chore mesmo. Então, ela tem que comandar as emoções dela. Não comande as emoções do enlutado. Deixa que ele faça e você simplesmente esteja ali atenta ao lado para estar junto com ela de acordo com o andar dela. E se ela estiver demonstrando algum momento assim patológico, algo que possa comprometer a vida, aí sim você precisa buscar ajuda, né? Buscar ajuda e caso seja, esses momentos venham estar bem intensos, procure um profissional para ajudá-la. Então, encaminhá-la a um profissional é muito importante. Estar com ela, incentivando na fé também é muito importante, orando, cantando louvor, lendo a palavra. Isso é muito importante. Ouvir bastante, não dar conselhos, porque não é momento de conselhos, ela não tem condições de assimilar esses conselhos, tá? Então, esses são os passos certos para você ajudar uma pessoa que está enlutada. E ajudá-la a sair desse processo, passar por esse processo, vai ser de suma importância. A sua presença, o seu carinho. Às vezes não precisa falar nada, mas um abraço fala mais do que 1000 palavras. Dê muito amor, dê muito carinho, dê muito abraço, dê presença. Esteja do lado dela e diga para ela: olha, eu estou aqui para o que você precisar. Pode contar comigo. Eu tenho certeza que isso vai ser de suma importância para o enlutado. Na semana que vem, nós vamos estar finalizando os nossos encontros e vamos falar o que fazer no primeiro encontro após a morte do idoso. Então, até semana que vem. Beijos! Quantos ainda não conhecem que Deus enviou o seu amor aqui. Quantos em grandes confusões não tem o amor, não tem o amor de Deus no coração. Deus tem amor pra dar. Deus tem amor pra dar. Vem buscar o amor aqui. Jesus é o amor de Deus. Olá, meu irmão e minha irmã, membro da Primeira Igreja Batista na Brasilândia, você que faz parte deste desafio de copiar, transcrever o livro de Mateus. Aqui fala o teu amigo seminarista Rodrigo, e em mais este vídeo, ao qual estamos fazendo para contar um pouco da história do Evangelho segundo Mateus, nós vamos estar falando sobre as ilustrações, ok? Ali no capítulo de número 13, nós vemos o Senhor Jesus falando
ao povo, falando aos seus discípulos através de parábolas. O que eram parábolas? As parábolas, queridos, eram histórias, ok? Ao qual o Senhor Jesus utilizava elementos do cotidiano do povo para fazer alusão a algo que fosse espiritual, tá ok? O Senhor Jesus, ele não foi o primeiro a utilizar desta técnica, tá? Mais uma vez enfatizando aqui que o Senhor Jesus também possuía o ofício de profeta. E por falar em profetas, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Davi fez o que fez com Urias, ok? Deus usa o profeta Natã para contar aquela história, para falar do homem muito rico que possuía muitos bens e que havia um outro homem muito pobre que só tinha uma cabra que lhe dava o alimento, lhe dava o seu sustento. E aquele homem muito rico se apoderou do animal do homem muito pobre e matou aquele homem muito pobre. E ele pergunta a Davi o que deve ser feito a este homem. E Davi diz, por certo, ele deve morrer. Então ali Natã contou uma história para ilustrar o pecado de Davi e para que no final fosse revelado o erro do rei Davi. Então o Senhor Jesus, ok, ele utilizava também essa estratégia e contava histórias utilizando elementos do cotidiano do povo, ok? Ele falava sobre, existe a parábola do grão de trigo, a parábola do fermento e tantas outras que ele utilizava para que através deste instrumento, ok, ele pudesse trazer à mente, ao coração do povo, algum ensinamento que ele queria transmitir. E as parábolas também tinham a função, ok, quando ele queria falar alguma coisa, por exemplo, havia ali os seus discípulos, a multidão, os fariseus, e ele não queria que os fariseus entendessem. Então ele utilizava a parábola com elementos onde os seus discípulos compreendessem e os fariseus não pudessem compreender aquilo que ele estava querendo transmitir. Okay? Essa é a importância, okay, das parábolas no livro do Evangelho segundo Mateus. Por isso que às vezes você lê o Evangelho de Mateus, lê as parábolas e você se pergunta, mas por que falar sobre isso? Por que falar sobre aquilo? Por que falar sobre aquilo outro? Era porque isso facilitava a compreensão do povo, ok? O Evangelho é simplicidade. Então o Senhor procurava de todas as formas simplificar a sua mensagem para que a compreensão pudesse ser o mais claro possível, ok? Tenha um ótimo dia, bons estudos, boa cópia do livro de Mateus. Que Papai do Céu abençoe em nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Mais um programa, né? Mais um programa se foi. Muito bom, né? Muito bom a gente ouvir. Muito bom a gente aprender, né? Então está sendo um tempo realmente muito bom. E não vou deixar de falar, né? Do nosso transcrevendo a nossa Bíblia, né? Vamos continuar? Quem não começou, estamos acabando Mateus, mas se não acabou, continua, vai copiando, porque a nossa Bíblia é a nossa bússola. Nesses tempos que estamos vivendo, precisamos nos apegar, principalmente ao Senhor e na palavra dele. Então, que Deus continue cuidando, né, da vida de cada um, da família, que Deus esteja com os anjos dele ao nosso redor. E lembre-se, né, se você ainda não curtiu, dá uma curtida no programa, se inscreve, né, tem o botão se inscrever, ativa o sininho, porque é importante que o WhatsApp, o YouTube, né, ele possa
falar, e esse vídeo muitas pessoas estão gostando e outras pessoas vão poder assistir. Não é isso o nosso intuito, né? Então, lembre de fazer isso e compartilhe. Não é só para idoso, né? É para todos. Então, vamos compartilhar. E que Deus nos abençoe, que dê uma linda semana, que os anjos do Senhor continuem ao nosso redor e ao redor da nossa família. Fica na paz.